Fala comigo, gente fina, olha só. Eleições do cacete. Aí você pode me perguntar, ai, Dilson, você tá falando palavrão no vídeo? Mas, meu amigo, porque é assim que ficou conhecido. Olha só, é um caso particular, ficou famoso, a época, etc. Mas ajuda a gente a ilustrar as tensões políticas que o Brasil estava vivendo no século XIX, no início do segundo reinado. Vamos devagar para tu entender o que foram as eleições do cacete em 1840. O Brasil entrou desde a abdicação de Dom Pedro I, 1871, até o golpe da maioridade, 1840, no período regencial. Pau comeu para tudo quanto é lado, revoltas regenciais, o medo do um monte de revolta separatista. O Brasil ia se fragmentar territorialmente, assim como os vizinhos da América Espanhola. O negócio estava sinistro. Isso ameaça os interesses da elite dominante desse país, né? Que à época se dividia em pelo menos dois partidos, o Partido Liberal e o Partido Conservador, que apesar das poucas mudanças, às vezes de regionalidade, de grupos de participantes, tinha uma prática política essencialmente muito similar. Tanto o Partido Liberal quanto o Partido Conservador não significavam uma polarização, pelo menos no sentido que a gente entende hoje da política brasileira, né? Eram agremiações políticas de posições diferentes, mas que tinham uma prática e às vezes até mesmo interesses muito próximos. Mas, a rigor, eram grupos que disputavam poder político. E o Brasil, saindo do período regencial, aquela confusão toda, regente, Dom Pedro II era moleque, tarará, e revolta separatista, qual era a confusão? Os liberais, contraditoriamente, né? Os liberais propuseram o tal do golpe da maioridade. A gente cria o Ministério Gabinete da Maioridade, a gente bota logo Dom Pedro II no trono, ele vai poder exercer o poder moderador, ele volta e dá um ar de legitimidade maior, e isso vai ajudar a pacificar o Brasil, a derrotar as revoltas separatistas e botar de volta uma coisa no eixo. Tá? E esse grupo está inicialmente articulado com o imperador menino, quis dominar as eleições que foram convocadas em 1840 para a Câmara. Porque o imperador jovem assumindo estava chamando os principais ministros dos liberais e precisava de votação, né, nos setores mais intermediários e para a Câmara de membros desse partido. As eleições do cacete foram eleições dita cacete, realmente cacete, porrada. Porque deu uma confusão medonha entre conservadores e liberais. Eles saíram na porrada e roubavam a urna, mudava a votação, mudava os resultados legítimos. Foi uma eleição fraudulenta, roubada e escancaradamente a papo de dar porrada mesmo. O uso da violência foi muito recorrente. As brigas se manifestaram em basicamente todo o país. E que ilustra muito o clima político de tensão entre os grupos das elites. Você sabe que o pobre está excluído do poder político, dos direitos. As camadas populares são totalmente afastadas. O voto, desde a Constituição de 1824, é absolutamente censitário. Tem que ter N critérios para poder votar e ser eleito. Então, a gente está falando de uma disputa entre as elites, que viviam uma conturbação política muito poderosa no Brasil. Já no primeiro reinado, com a crise do Dom Pedro I, na regência, a coisa vai desandar e estão tentando achar novos caminhos de reagrupamento, né, da coisa voltar a funcionar. E o projeto era que Dom Pedro II pudesse ser esse líder para derrotar as revoltas separatistas e para estabilizar a política brasileira. Só que em 1840, nessa primeira eleição, um pouco comeu literalmente. E isso ilustra duas coisas. Primeira delas, a década de 1840, os primeiros 10 anos do governo, do reinado de Dom Pedro II, vai ser marcado por essas tensões políticas entre esses grupos até se estabelecer o que a gente chama de parlamentarismo às avessas, que foi aquele sistema que Dom Pedro conseguiu equalizar as tensões, equilibrar os interesses diversos e fazer com que as elites do país não estivessem numa rivalidade, numa briga, numa luta interna tão poderosa. Mas isso aponta pra gente o quê? 1840 eleições do cacete, o uso da violência nas eleições, a fraude recorrente das eleições, como era fácil burlar o sistema frágil que se havia de um sistema eleitoral aqui no Brasil. Isso vai perdurar, veja, vem proclamação da República, primeira República, dita República Velha, era o voto de cabresto. Isso vai permanecer no Brasil até a Revolução de 30, amigo. Até a Revolução de 30, para você normalizar as eleições de que ela não ocorresse de maneira tão fraudulenta. Então o Brasil faz independência em 1822, só em 1930 que a coisa
dá os seus primeiros ares de resolução. Até porque Vargas vai ficar 15 anos no poder, tem vídeo de Era Vargas, você pode ver, lindo. Só em 46 vai ter eleição real mesmo. Então a gente poder até ampliar essa margem de como sempre foi uma problemática a questão das votações no Brasil. Porque o voto é censitário, a camada popular está excluída e havia brigas internas, roubo, violência, como as eleições do cacete ilustram, nessas votações, até mesmo entre as elites do país. Isso denota o clima de rivalidade, de tensão política que o Brasil estava explodindo em revoltas, em contradições, no momento do golpe da humanidade no início do segundo reinado. Isso ilustra o clima belicista da política brasileira da década de 1840, que vai ser resolvido depois com o parlamentarismo às avessas, com o Conselho de Ministros, etc. Quando Dom Pedro II consegue estabelecer um sistema político que funcionasse e equalizasse esses grupos. Mas a diferença entre conservadores, pretensamente aqueles que queriam mais centralização, e liberais, aqueles que pretensamente queriam um poder mais autônomo para as províncias, para os estados, também permanecerá até a ruptura da década de 30. Tá? Então, as eleições do cacete, esse evento de eleições violentas, de muita briga, de muita confusão, em 1840, ilustra a tensão política que o Brasil vivia naquele contexto e problemas crônicos da política brasileira que só vão ser resolvidos da Era Vargas para frente. Então, a partir das eleições do cacete, você consegue fazer um retrato do Brasil do século XIX, um retrato do início do segundo reinado e como Dom Pedro II vai conseguir, depois disso, uma máquina muito inventiva para fazer a política brasileira funcionar, pelo menos do ponto de vista das suas elites, e de como problemas sistemáticos e estruturais vão se reproduzir até mesmo após a derrubada de Dom Pedro II. É isso, gente. Beijão, tô subindo. Tchau, tchau.